Fontes de informação na internet. Acesso e avaliação das disponíveis dos sites universitários. Qualquer segmento do conhecimento humano hoje não se pode prescindir uma constante busca de informação. A informação, impulsiona o conhecimento científico. A ciência é estabelecida a partir do desenvolvimento científico e tecnológico, beneficiando a sociedade e seu cotidiano. A informação científica e tecnológica se disseminava até pouco tempo apenas em formatos impressos disponíveis em unidades especializadas de informação. Atualmente, a grande maioria das fontes disponíveis em meios eletrônicos, como a internet, porém um ambiente eletrônico não possui recursos que facilitem de maneira eficiente e eficaz o acesso à informação. Apesar dos sites da busca disponíveis na internet, a recuperação da informação é morosa, sem qualidade, com baixa revocação, enganosa e, por muitos casos, inexorável, inexequível. O mesmo se dá em relação à recuperação das fontes que se encontram perdidas no espaço informacional da internet. A quantidade de informações presentes na internet dificulta a localização de uma fonte específica, tendo em vista que uma das características da internet é possibilitar qualquer pessoa, teoricamente ali, disponibilizar as informações e estas carecerem de utilização cuidadosa, principalmente das fontes que estão se tornando cada vez mais instrumento de uso constante de estudo e profissionais. Outra questão relevante é que emerge no meio eletrônico e a distância com que surgem novas fontes de informação, organizadas a partir das estruturas multimídias, obviamente diferentes das fontes tradicionais. As fontes de informação na internet requerem tratamento de uso diferenciado, o que exige um estudo de tipos de fontes e como elas são trabalhadas e como são designadas na rede, pois ainda existem poucas pesquisas que têm como objetivo de análise essa abordagem. Refletindo estes diferentes pontos, elaborou-se um projeto que está em desenvolvimento, um grupo de pesquisa que pretende facilitar o acesso e as fontes, sendo o objetivo principal do projeto identificar, analisar, selecionar e organizar fontes de informação e segmentos específicos dispersos na internet, respaldado na literatura, e o grupo de pesquisa que atua como um projeto definiu critérios de qualidade. Para testá-los, foi necessário desenvolver um projeto piloto, sendo o foco principal aplicar os critérios definidos para analisar a eficiência. Este trabalho apresenta resultados do projeto piloto, que utilizou sites de algumas universidades brasileiras que foram identificadas de fontes de informação a internet, hipertexto e documentos eletrônicos. As mudanças tecnológicas iniciadas desde a Segunda Guerra Mundial conduziram a sociedade a um processo irreversível de automatização que atinge todos os domínios, desde o ambiente da produção até o cotidiano doméstico. Nesse contexto, a tecnologia da informação desempenha um papel fundamental, abriu fronteiras, conectando indivíduos e economias e inaugurou novas formas sociais, políticas e econômicas. A era da informação inaugura uma nova ordem econômica. A do mercado e da informação caracteriza pela necessidade de otimização do tempo e aumento da velocidade de comunicação que impulsionaram a criação de novos suportes informacionais e instalaram-se um novo paradigma, o papel para o eletrônico, analógico e para o digital, dos sistemas para as redes. Nada mais revolucionou tanto como a internet e a lógica militar, presente inicialmente nas redes, cedeu o lugar à vocação institucional para culminar numa cartografia civil e nível mundial. Uma revolução foi a introdução de tecnologia do hipertexto, logicamente por Valdemar Bush,
que em 1945 enuncia o hipertexto, que não poderia naquela época imaginar que os desdobramentos de Memory Index amplia a disseminação através da internet. O hipertexto é ante sua principal característica, a criação de documentos não linear e a possibilidade de textos hipertextual, e a concretização do livro sonhado por Marmela como o livro da areia de Borges, tornando uma metáfora de rizoma e elaboração de Deus Eggplant, parente, entre outros princípios do documento do hipertexto. O princípio da conexão subsume as características não da linearidade e da multilinearidade, temporalidade e interativamente do documento. É o princípio da heterogeneidade, que leva à multiplicidade semiótica textual, que não se atém apesar de códigos linguísticos, mas aciona também os códigos visuais, sonoro, transformando em hipermídia, e finalmente a princípio da multiplicidade, que revela as possibilidades através de nossas conexões e cria sempre um novo texto. Daí o autor caracteriza o hipertexto como um foco fractal. Em ciência da informação, o hipertexto é nada mais que o contexto de sistemas de restauração e recuperação da informação em forma multissensorial, dinâmica e interativa. Dentro dessas perspectivas, o hipertexto apresenta o multiuso do capítulo, da história escrita e do livro, o livro interativo, audiovisual, multimídia, em que, se tratando de comunicação da informação, taxonomia, biblioteconomia reconhece como rede de canais informais, correio eletrônico, grupo de discussão, conferências eletrônicas e outros formais. Ele visa também os documentos eletrônicos primários, periódicos, livros, teses, secundários, dicionários, enciclopédias, almanaques, terciários, índice abstract e catálogos online, transportos ou gerados a partir de fontes de imprensa. Entretanto, novas fontes de informação surgem absolutamente independentes para geratriz de imprensa e carece ainda de denominação e classificação, que se faz necessário. Algumas dessas fontes se caracterizam por uma mixagem de fontes primárias, secundárias, terciárias e outras que fogem completamente a qualquer classificação prévia, que estão do resultado no dinamismo e no design característico da internet. Nenhuma tecnologia da informação teve um impacto tão forte nos profissionais de informação como a qualquer classificação prévia, que são resultados de dinamismo do design de caracteres na internet. Nenhuma tecnologia da informação teve um impacto tão forte como profissionais da informação como a internet, que vai mudando funções e paradigmas de cultura. A biblioteca dos bibliotecários, em rede de biblioteca centrada do usuário, quando deve aquela muitas vezes não passar de teórica, vai sendo ainda mais no imaginário. Resposta da web. Para a biblioteca tradicional, mudança de paradigma talvez seja tão significativa quanto a descoberta do heliocentrismo. É preciso desenhar novos mapas, novas órbitas e novos movimentos. A rápida evolução dos sistemas de informação e comunicação provocou alterações significativas no comportamento das unidades de informação desenhadas, basicamente para recolher e armazenar o suporte tradicional. Por outro lado, questões relativas ao material impresso há muito solucionadas ou fácil de administração pelas unidades de informação, vem agora se tornar devido à complexidade das questões impostas pela internet. Volatilidade, abertura, mutabilidade, dinamismo espaço-temporal. Assim, a necessidade de seleção criteriosa assume um papel de importância fundamental em se tratando de documentos eletrônicos disponíveis na rede. Metodologia.
O projeto piloto foi desenvolvido com o propósito de testar critérios estabelecidos para avaliação das fontes de internet. Não houve preocupações com a amostragem estatística em virtude do foco dos critérios e não fontes disponíveis do site. Escolheu-se para análise dos sites universitários brasileiros no momento em que o resultado do Provão em 1998 estavam sendo divulgados e discutidos amplamente. Tendo por base resultados do Povão, definiu-se pela análise das fontes disponíveis nos sites de quadro Universidades Classificatórias entre melhores Universidade de Brasília, UNB, Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, Londrina, Universidade de Campinas. Foram consideradas fontes de informação que utilizaram recurso hipertexto e hipermídia, excluído totalmente, que rolavam apenas para informações institucionais. E nesse objeto piloto, analisar fontes e links exterior ou internos, foi desenvolvido formulário que o anexo auxiliou de soberania, coleta e categorização de dados, formulários compostos de critérios. Tomoe, entre outros, visaram a verificação junto às fontes, conforme segue: informações cadastrais, identificar a instituição à fonte, como o URL, o e-mail e título de objetivo de fontes, entre outros. Consistência das informações, detalhada das informações, fonte que fornece para analisar a completeza, verificando o desenvolvimento ou apresentar dados mais específicos, confiabilidade das informações, analisando a responsabilidade do produto, da fonte, que deve ser reconhecido com a autoridade do assunto. Foram coletados dados relativos à autoria, setor responsável, data de atualização, entre outros. Adequação da fonte: verifica-se a adequação da fonte em relação ao site de linguagem, objetivos de nível de tratamento do assunto, links. Observa estes recursos que completam as informações e que são constantemente revisados. Foram arrolados nesses critérios tipos de links e a sua utilização, e se apontam para sites de informação que são disponíveis para isso e foram verificados no mínimo 5 links, facilitando o uso, a análise da facilidade de explorar documentos com a quantidade de cliques no site, a fonte e da fonte da informação e recursos utilizados para encontrar informação, CGI, lógica booleana, links, índice, entre outros. E se os que a fonte dispõe para auxiliar na pesquisa, tesauros, listas, glossários, mapas do site e fonte, manuais, entre outros, mídias utilizadas verificadas para ocorrências, entre vários recursos utilizados, tais como quantidade de mídias, qualidade de texto e da imagem, nitidez, tamanho, letra e imagem, restrições percebidas. Observa aspectos que de alguma forma restringe o uso, como quantidade permitida ao acesso simultâneo, custo de acesso, mensagem entre erro, entre outros, suporte ao usuário. Verifica-se se traz informações que permitem o contato com o seu produtor, e-mail, informações que ajudam a interface, help, entre outros. Estipulou-se o prazo de 10 dias para a aplicação dos critérios da avaliação das fontes de informação, independente do número de fontes disponíveis nos sites. A partir dos parâmetros anteriores citados, foram selecionadas 40 fontes, sendo 21 e uma da USP, 9 Unicamp e 6 da Uniber e 4 da UEL. Inicialmente, os dados coletados foram categorizados na universidade, possibilitando a análise quantitativa e qualitativa, o resultado num panorama geral, com base nas estatísticas, sem pretensão de generalização para todos os sites. A análise do discurso de dados na composição dos instrumentos de coleta de dados, os critérios que correspondem a grandes segmentos são subdivididos dos itens específicos. Tais itens apresentam parâmetros para análise de critérios e determinam a qualidade das fontes de informações avaliadas. Quanto à aplicação de instrumentos anexos, outros itens foram coletados.
No entanto, a análise de resultado verificou que o entendimento de alguns parâmetros não foi o coeficiente pelo qual cada critério foram selecionados. Alguns itens entendidos como prioritários, essenciais e determinantes na configuração dos objetivos voltados para a qualidade dos sites escolhidos. Informações cadastrais. Neste critério foram selecionados 4 itens que possibilitam a identificação da fonte. Pautou-se sendo qualidade de fontes que apresentem título adequado, completo, descritivo, preciso e informativo. URL na definição clara, objetivo da autoria, e-mail específico, os objetivos explicitação que pretende, informações para a identificação das fontes. Entre os itens analisados, os objetivos considerados para a literatura como mais importantes foram explicitados em apenas 11 e analisados, que pode ser um indicador que não dá preocupação dos produtos em tornar claro e o que fundamenta a existência da fonte. Consistência das informações. Os parâmetros para avaliação desse critério extremamente complexo foram considerados de maneira diferenciada pelos pesquisadores, que redundou a partir da constatação da falta de subsídios concretos para identificar a consistência das informações, a necessidade de um consenso que será obtido em outra etapa do projeto. A confiabilidade das informações. Sobre o critério, buscou-se observar a existência da instituição responsável pela fonte de autorização das informações vinculadas. No gráfico 2, a confiabilidade das informações. Cabe ressaltar que nessa fase do projeto verificou-se a importância da análise da autoridade, seja para a mantenedora, é conhecida como na sua área como instituição de excelência. A constatação da importância e necessidade dessas autoridades foi baseada em dados levantados que se ativerem apenas, como mencionado anteriormente, na existência ou não de um responsável institucional pela fonte. Por outro lado, dada a utilização do motivo de preocupação tão somente de 55% dos sites avaliados, possibilitando a referência de fontes, não acompanha a dinâmica da informacional na internet. É possível que atualizem periodicamente as informações disponíveis, embora permitam ainda de tal fato que não ocorra adequação da fonte. Em se tratando de fontes vinculadas nesse momento, os sites de universidades em linguagem acompanhou em todas elas os objetivos identificados ou indiferidos. Links. Para a análise do projeto piloto foi considerada apenas a existência ou não de links externos. Isso ocorreu pois dentro da proposta inicial definiu-se que a fonte eletrônica seria aquela que mais possuísse recursos de hipertexto e hipermídia, e no caso dos sites analisados, todos utilizavam links internos. O fato de somente 42,5% das fontes selecionadas possuírem links externos pode identificar que as fontes externas ainda estão vinculadas e seguem padrões presentes às fontes das empresas. Facilitando o uso, acompanhando a leitura, determinou-se a quantidade da fonte em relação à escrita, que seria considerada a partir do emprego de 3 cliques para o acesso da homepage até a fonte em seu segundo momento, da fonte até a informação. Elegeu-se ainda a existência pelo menos recurso de pesquisa, além dos links, com um parâmetro evidenciado dessa qualidade. O acesso com a base de dados levantada atendeu os parâmetros de qualidade pré-determinados, ao contrário do recurso de pesquisa apresentado em 30% das fontes avaliadas, considerando 1/3 dessas fontes oferece o arranjo como único recurso de pesquisa, e é possível afirmar que as fontes eletrônicas estão subutilizando as tecnologias de informação que sejam seu apoio. A partir dos momentos em que a fonte eletrônica não oferece recursos de busca e pesquisa aos seus usuários, estará comprometendo a mediação, formando ao mesmo tempo em que não lhe diferencia das fontes impressas.
Mídias utilizadas. O grupo de pesquisa, considerando a subjetividade da avaliação de alguns parâmetros desse critério, que deverá ser motivo de discussão posteriores, optou-se eleger como item a ser analisado apenas a presença de um texto, acompanhando ou não suas outras mídias. Nas fontes consideradas, encontrou-se tão somente, além do texto, a existência de imagem fixa. Os pesquisadores entenderam que a análise da relação e a adequação da ocorrência entre as mídias utilizadas pelas fontes devem, mesmo subjetiva, compor o instrumento definitivo, pois a presença de várias mídias não se complementam. Em muitos casos, deve-se apenas satisfazer a ideia do espaço eletrônico, que contém a necessidade de mídias diferentes do texto. Relações percebidas. Como descrito na metodologia, os parâmetros para a abordagem desse critério foram os seguintes: quantidade permitida para o acesso simultâneo, como custo de acesso, mensagens e erros e outros. Alguns desses itens são difíceis da constatação, que já na maioria dos sites não explicita algumas restrições estudadas. E, assim sendo, uma restrição detectada foi entendida como determinante para o comprometimento da qualidade do site em relação a este critério. A única restrição localizada em 17,5% do total de sites, 100% dos que apresentam restrições, foi a mensagem de erro. Um dado deve ser observado e os erros encontrados referiram-se. Em outros casos, o problema em links específicos é possível, a partir da constatação, afirmar que os erros são localizados em um espaço determinados, não se constituindo em problemas que afetam totalmente o acesso à recepção das informações que pretende mediar. A determinação da não qualidade dos sites pode estar prejudicada a partir da observação anterior. Esta é uma da discussão e está sendo encaminhada para a próxima etapa da pesquisa. Suporte ao usuário. Se, no entanto, uma fonte eletrônica necessária se faz nessa existência de suporte aos usuários que acessam como forma de distinguir a fonte de pesquisa, justifica a sua presença no espaço virtual. Tais suportes foram assim definidos: contato com o produtor da fonte, endereço, e-mail, informações de ajuda de interface, help e outros. A quantificação feita considerando no mínimo suporte como critério de qualidade. Grande parte das fontes que apresentam algum tipo de suporte restringiu-se apenas ao e-mail, como uma forma de auxílio ao usuário quanto ao acesso das informações que disponibilizam uma forma de contato, mesmo que as restrições apresentadas pelo e-mail podem ser consideradas como diferencial em relação às formas de imprensa, quantificando, portanto, a fonte que ao menos esse tipo de suporte oferece. Conclusão: a proposta do projeto piloto, como observado anteriormente, já a aplicação de critérios de qualidade destacados na literatura pertinente e também a partir de considerações dos membros do grupo de pesquisa, verificando através dessas fontes escolhidas a sua validade e possíveis obstáculos em seu emprego com instrumentos de coleta definitivo. Os resultados, assim, evidenciam problemas que devem ser discutidos, sendo sanadas em etapas seguintes do projeto. Em relação à aplicação do instrumento neste teste, é importante alertar para o fato que grande parte das restrições determinadas de validade dos critérios foram identificadas no transcorrer daquele processo. Renato escolheu homenagear Hebe Camargo e Simone